Voltamos com o segundo bloco do programa O Produtor Quer Saber e hoje nós estamos conversando com o chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, Evaristo Eduardo de Miranda. Evaristo, no primeiro bloco nós falamos no geral, né, desse trabalho importantíssimo aí da Embrapa, né? Vamos falar especificamente hoje o acesso aos dados do Cadastro Ambiental Rural também ajudou no trabalho de vocês? Está ajudando e muito, né? Eu acho que assim está todo mundo de parabéns, né? Está de parabéns o Ministério do Meio Ambiente de ter organizado esse cadastro difícil. Eles levaram 2 anos para finalmente abrir, né, para as pessoas se cadastrarem. Muita gente, está demorando, mas não era simples organizar uma coisa dessa, né? Inclusive não é só declaração do agricultor. Você não tem noção do como tamanho censo, do Brasil. né? E o censo, a pessoa vai lá, você fala, eu tenho tanto de mata, tanto de pasto, você declara. Mas ali você tem que desenhar numa imagem satélite, propriedade por propriedade, né? Então, os produtores tiveram 2 anos para fazer isso, 4 milhões, vamos arredondar aqui, quer dizer, 4 milhões de agricultores fizeram, né? Isso representa muito da agricultura, porque nós sabemos que tem um número muito grande de produtores que não têm terra. Tem um estudo da Embrapa sobre pobreza rural, que dos 5 milhões e 300 mil produtores, vamos dizer, que tem no censo, estabelecimento agrícola, quando eles foram estudar a renda, eles só pegaram quem tinha terra. Aí caiu para 4 milhões e 300, porque toda a apicultura está lá, a apicultura não tem terra, tem atividade de pesca, um monte que não tem terra no sentido de fazendas, etc. E tal. E tem também muito sítio de fim de semana que está lá, que paga ITR, etc., mas que não vai precisar de CAR, porque não faz contrato, não contrata crédito, etc. E tal, né? Então é um número muito significativo. Claro que quem não se cadastrou foi o Nordeste. Quer dizer, o Nordeste, 35%, 36% só dos produtores se cadastraram. Mas a área cadastrada é grande, é uma área grande, dá uns 60 e tantos por cento. Então, que não adianta ir por número de imóveis, o tamanho territorial que abrangê. As duas coisas a gente tem que trabalhar com as duas. No caso da Amazônia, das outras regiões, a área aumentou. É muito mais área do que tinha no censo em 2006. Aumentou e muito, né? O único lugar que a área diminuiu foi lá no Rio Grande do Sul. Mas no resto do Brasil, às vezes mesmo com um número menor do que propriedades que tinha no censo, a área cadastrada é maior do que o que havia declarado no censo de 2006, com exceção do Nordeste, por essa falta de cadastro. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é que o CAR está de parabéns, né? O Serviço Florestal Brasileiro, de ter também disponibilizado isso, né, ao acesso. Então, nós recuperamos e baixamos na Embrapa o conjunto dos dados do CAR. Então, nós temos todos os dados do SICAR, vamos dizer assim, lá na Embrapa. Nosso objetivo não é avaliar se o produtor está certo, errado, se falta área, se tem área demais, não. O máximo de detalhe que a gente chega é o município. Eu detalho agregadamente o município. Mas às vezes muita gente sabe que a Embrapa tem dado do CAR, a pessoa nos procura. Queria dado de uma propriedade. Eu falo, é tudo no Ministério do Meio Ambiente. Isso não é com a gente. A gente está fazendo uma análise para entender a agricultura brasileira. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta e colocamos esses dados em ordem também para poder comparar as coisas, né? Aí, dependendo, Marcelo, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa história do que está aparecendo nesse CAR. Não sei se é o Eu acho caso que nosso. Essa é a intenção, né? Quer dizer, que com as informações do Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, outros dados que a Embrapa tem, é possível dizer que a agricultura contribui para a preservação ambiental? Ela contribui não só de forma significativa, é quem mais contribui no Brasil. Não existe ninguém que preserve tanto o meio ambiente, que cuide tanto do meio ambiente quanto o agricultor. Não tem profissão, médico, engenheiro, bombeiro, professor, jornalista, pesquisador, não tem minerador, militar, ninguém, não tem um profissional no Brasil, né, que juntando todos eles façam pelo meio ambiente, sabe, 1% do que fazem os agricultores. Então, como categoria, é quem mais preserva no Brasil. E mesmo como instituição, você pega o Rio Grande do Sul, pega o estado de São Paulo, quanto que as unidades de conservação preservam do Rio Grande do Sul e as áreas indígenas? 1% do estado. Quanto que os agricultores preservam de vegetação nativa nas propriedades? 14% do estado. Então, 14 vezes mais. Então, não tem Secretaria de Meio Ambiente, não tem ONG, não tem empresa que tem áreas que preserva, ninguém chega perto do que os agricultores. Quem mais preserva o meio ambiente no Brasil são os agricultores. Você pega o estado de São Paulo, ali se cadastrou no CAR pouco mais de 300 mil agricultores, né? Um estado muito ocupado desde o século XVIII, né? Uma ocupação muito antiga, né? Pois bem,
primeiro, quando você soma e considera, vamos considerar que todos os agricultores formassem uma única fazenda, né? Todo mundo junto. Então, nós trabalhamos centenas de milhões de dados. Cada nascente que ele fez uma bolinha em volta, que ele preserva, foi calculado. Cada riachinho que faz uma APP. Então, nós sabemos quanto tem de APP em São Paulo, leva 4, 5 dias rodando o computador. O resultado é que em São Paulo, no total das propriedades, eles preservam 22% da área deles. Quer dizer, a exigência máxima seria 20 com reserva legal. E eles nem teriam que ter 20, porque isso foi tudo desmatado no século XVIII, XIX, com a lei do tempo. Mas mesmo assim, hoje, eles têm 22% da área preservada em São Paulo, certo? Do Estado, isso representa 15% do Estado preservado pelos agricultores. Todos os parques estaduais, federais, unidade de conservação, área indígena, na Mata Atlântica, a Serra do Mar, tudo isso junto dá 4,5. Então, eles preservam 3 vezes mais que todos esses agricultores de São Paulo. E assim a gente verifica em todo o país, viu? Em todo o país, com exceção de 4 estados da Amazônia, são os produtores quem mais preservam o meio ambiente. Você acredita com essa análise, com esses dados vindo a público de uma forma técnica, especificamente técnica, isso pode ajudar principalmente a evitar esses conflitos entre ONGs, entre questão ambiental e realmente andar num caminho que tem que ser um caminho coerente de mostrar que pode produzir e preservar ao mesmo tempo? Esses dados eles são, como a gente disse, incontornáveis, né? Porque não é uma estimativa, uma opinião. Está mapeado fazenda por fazenda, terra por terra. Eu acho que esses dados trazem uma certa serenidade, uma certa objetividade para esse debate, né? Agora, isso sai da ideologia, né? Isso depende muito de comunicação. Quer dizer, vocês, a mídia, são importantíssimos para isso. A gente poder, em cada estado, mostrar a situação. As federações de agricultura dos estados deveriam pegar esses dados, detalhar isso por município, entregar para cada prefeito qual é a realidade da agricultura naquele município, quanto ela preserva em cada município, por micro-região, por bioma, por bacia. No caso de São Paulo, só para continuar no mesmo exemplo, 1/3 de São Paulo é cerrado, bioma cerrado, 1/3 do estado, 33%. 67% é Mata Atlântica. A Mata Atlântica sempre preocupou mais as pessoas, a preservação. Então, os parques, é tudo na Mata Atlântica. Quando você olha o cerrado, não tem quase nada, certo? Não dá 1% de área preservada de cerrado por unidade de conservação, por unidade. Não tem quase nada. Pois os agricultores, eles preservam da ordem de 14% a 15% de todo o cerrado. Certo? Se você quiser conhecer o cerrado, essa formação vegetal, cerrado, visite as fazendas em São Paulo, porque no cerrado só eles estão preservando hoje. Na Mata Atlântica você tem 6% são enfim, unidades de conservação, etc., né? Mesmo lá os agricultores preservam mais do que as unidades de conservação. Mas no Cerrado Paulista, por exemplo, quem preserva o Cerrado Paulista hoje é a agricultura. Essas coisas precisam ser mais conhecidas. Mas a Mata Atlântica, né? Ela está mais próxima ao litoral? Não, ela entra, ela vai até a divisa com o Paraná, porque mesmo em Mato Grosso do Sul, um pedaço do Mato Grosso do Sul também é Mata Atlântica, ainda na divisão de biomas, certo. Apesar de ser uma floresta muito diferente, que perde folha no inverno, tudo isso está classificado como bioma Mata Atlântica. Agora, vocês também trabalham com o conceito de inteligência territorial. Explica então para a gente como isso ajuda na vida do produtor rural brasileiro. A gente até comentou um pouquinho no bloco anterior. Quer dizer, não é só você empilhar mapa, empilhar dados para analisar uma região. Você precisa trabalhar com inteligência. Então, nós costumamos fazer 5 abordagens de uma região. Toda vez que a gente estuda uma bacia hidrográfica, a área de atuação de uma cooperativa, um local do Mato Piba que o coreano quer investir em logística junto com não sei quem, um projeto do alemão com o trem no Pará. Enfim, toda vez que a gente analisa, a inteligência territorial implica em 5 coisas. Analisar o quadro natural, quer dizer, ver se o solo, a chuva, o clima, a vegetação, se aquilo é adequado. Então, a gente analisa o quadro natural, a topografia, a mecanização, tudo isso, né? A gente analisa o quadro agrário, que é a segunda caixinha. Área indígena, unidade de conservação, conflito de terra, quilombola, assentamento e reforma agrária. A gente tem todos esses mapas, todos esses dados na Embrapa. Os 9.300 e poucos assentamentos, nós temos todos eles lá na Embrapa, os dados, quando foi criado, quantas famílias. Então, qualquer município você pode chegar lá e ver o quadro agrário daquela região. Em terceiro lugar, a gente faz o quadro agrícola, quer dizer, o uso e ocupação das terras, o que planta lá, qual é a tecnologia. Nós temos isso para mais de 100 cadeias produtivas. Então, a gente pode também no município, além de analisar o quadro natural, o quadro agrário e o quadro agrícola.
Terceiro lugar, nós temos toda a informação de infraestrutura, a macrologística, as estradas, a rede de armazenagem, todos esses armazéns, né? Nós temos mais de 17 mil armazéns aí, né? A parte de eletrificação rural, então a infraestrutura a gente faz. E por último, nós temos análises socioeconômicas do município, de riqueza, de PIB, de produção e tal. Então a inteligência territorial ela trabalha com essas cinco caixinhas, vamos dizer assim, quadro agrário, quadro agrícola, quadro natural, socioeconômico, infraestrutura, e usa isso para explicar, entender, compreender uma agricultura que é muito dinâmica e está sempre evoluindo. A Embrapa Monitoramento por Satélite, ela trabalha em parceria com as federações de agricultura e pecuária dos estados e empresas do agronegócio? E muito, né? A maioria dos nossos trabalhos atendem a demandas do setor produtivo. A gente trabalha com a ProSoja, trabalha com a BAG, trabalha com a BAPA do algodão, a gente trabalha com várias associações de produtores, trabalhamos com federações de agricultura nos estados, também aqui no caso da CNA. Então a gente atende esse setor. Então não só o setor público, quer dizer, em prioridade o nosso ministério, apoia o ministro, a parte da área internacional do ministério, com informações e tal, mas além de trabalhar com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério do Planejamento e, sobretudo, com o Ministério da Agricultura, a gente trabalha também com o setor privado e é importante porque hoje financia muito das nossas atividades. E veja se você participou neste mês do seminário Agro em Questão da CNA, que teve como tema aí, qual é o futuro da gestão territorial no Brasil. Como é que foi o evento? Eu acho que foi interessante, né? Porque trouxe vários órgãos que cadastram o território rural, que acompanham o território rural. Então se discutiu muito a unificação de cadastros entre Receita Federal, entre o Ministério do Meio Ambiente, enfim, os cartórios, se discutiu bastante tudo isso. Do meu ponto de vista, acho que mais importante do que tentar unificar tudo isso é que a gente tenha políticas comuns de acesso aos dados. Se o dado estiver organizadinho numa instituição e eu tiver acesso, eu não preciso tirar de lá e juntar tudo. Nós estamos na época da internet, da informática. Não é que vai levar o cadastro, botar tudo num lugar para poder compartilhar. Não, pode estar num monte de lugar. Basta, e existem padrões para isso, a gente chama INDE no Brasil, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Tem que estar tudo na INDE, isso ajudaria muito, né? Mas foi uma iniciativa boa para ter esse diálogo, né? Agora, sempre você tem o pessoal que está na linha de frente, produzindo informação, né? E você tem gente também que quer só usar a informação, né? E tem aqueles também que opinam, né? É normal, as ONG, um monte de gente, né? Então a gente vê, enfim, eu não sou muito favorável a debater ideia, eu gosto de discutir conhecimento, né? Mas às vezes eu fico até com inveja de algumas organizações, né? É aquele pessoal que planeja o que não executa e depois avalia o que não fez, né? É ótimo isso daí, né? No caso da Embrapa não é assim, a gente faz, entendeu? E está dando resposta a demandas concretas e estou à disposição de vocês sempre, dos agricultores, da Embrapa Monitoramento por Satélite lá em Campinas. Tá certo, eu agradeço muito a participação, chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, Evaristo Eduardo de Miranda. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu agradeço, Marcelo.